nós demoramos anos para chegar nessa democracia, né? Foi difícil ganhar ela, né? A gente saiu de ditadura, foi sofrido, pessoas sofreram, mas nós evoluímos. Diz que não teve ditado aqui? Nós evoluímos, né? A tendência é essa, o ser humano tem que evoluir. Né? Nós evoluímos. Eu quero te dar um dado interessante. Eu defendi um memorial descritivo para ser professor titular da Universidade Federal, que é o cargo máximo da Universidade Federal. Aqui em Araguari eu tenho um cargo máximo, eu sou coordenador geral do curso de Direito com muita honra, no IMEPAC, e me tornei professor titular lá. Eu fui estudar minha história. Em 1985, eu com 17 anos de idade, de 84 para 85, eu fui até o Exército para pedir autorização para reativar a União dos Estudantes de Araguari. Nós fomos a primeira União dos Estudantes do país a ser reativada. Certo? Existia e ela tinha sido inativada. Todas foram inativadas. Os estudantes não poderiam dar sua opinião. Todas. O ato institucional número 5 foi cruel. Isso foi o AI-5, no caso? AI-5. Teve a ditadura. Mas é óbvio. Óbvio. É óbvio. Pessoas morreram, a gente não pode negar isso. Claro. Né? O que a gente pode também... E, ao mesmo tempo, tinha gente com boas intenções que no final também se arrependeram do que aconteceu. Tinha muita gente com boas intenções. Pô, eu não quero abusar do seu tempo, eu sei que você... Mas você falou uma coisa tão importante, assim, você é um profundo conhecedor da nossa história aí, me conta um pouco do AI-5. O ato institucional número 5, porque a gente teve o ato institucional número 1, os militares já não estavam satisfeitos com o João Goulart, não é? O João Goulart tinha assumido a presidência depois da renúncia de Jânio Quadros. João Goulart, ele era a favor de um movimento do movimento dos sem terras. Ele tinha essa posição. O Rio Grande do Sul... Reforma agrária. De uma reforma agrária. E ele se posicionou em relação a isso. E isso causou um certo tremor na classe ruralista da época. E os militares também já tinham, segundo eles, né, na época, hoje ninguém pode falar porque isso já desapareceu, os militares já tinham consciência, segundo eles, que havia uma comunicação do governo João Goulart com comunistas, certo? Veio o AI-2, o AI-3, o AI-4, bem leve, veio o AI-5, aí fechou tudo. Mas o ato institucional AI-5 teve a aprovação do presidente do Congresso, que disse na época, João Goulart fugiu. E ele não estava fugido, ele estava aqui no Brasil. Então foi um golpe, ele estava aqui. Né? Então foi um ato muito pesado, porque ele acabou com as eleições naquele momento. Ele chamou uma junta militar para governar o país em benefício da família e da pátria. Isso é a verdade, né? Isso é mais... eu que tenho escrito. É a fonte mais fidedigna. Né? Não sei se é real. Aí o que você vai ter? Você vai ter um Castelo Branco, um Arthur da Costa e Silva, e aí você vai ter o presidente Médici. Esse é mais duro. Esse, segundo dizem, que é o que faz a seleção de 70, para desviar o golpe militar, ele cria aquela música, 90 milhões em ação, para frente Brasil, do meu coração. Né? Ele influencia uma seleção brasileira canarinho para dizer sobre a pujança nacional. É inegável a existência do regime militar no Brasil, porque toda a América Latina sofreu com regimes militares. A gente vê a Argentina, que conseguiu, já no final dos anos 90, levar todos para o tribunal e condenar. A gente viu o Chile de Pinochet. O Chile de Pinochet foi o que mais matou. Uma constituição nazista. Né? E a gente viu o Brasil. Quando chega Geisel, que também é um presidente duro, já em 1974, Geisel já não começa a aceitar o sistema como estava. Ele achava que os militares não tinham que entrar na política mais. Né? Depois de Geisel, a gente vê Figueiredo, que é já uma mudança. Figueiredo já é uma mudança. E Figueiredo já não queria o cargo. Tanto é que ele, no final, ele fala, eu prefiro o cheiro dos meus cavalos do que do povo.
Tá escrito. Se você abrir, não é fake. Então teve o regime militar. Com o final, em 85, do regime militar, as eleições indiretas de 85, a volta de Tancredo Neves, ali a gente abre. E aí Tancredo morre quando é eleito indiretamente. Quando ele morre, né? Aí a democracia toma um ar maior, porque aí volta todos os que estavam expulsos do país. Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, né? Miguel Arraes. Artistas, né? Também. Artistas, né? Caetano, tudo mais. Então, assim, a gente não pode negar esse período da história. Quais que são os relatos de censura no AI-5? Realmente não podia questionar nada do regime. Você não podia questionar nada. Mas uma das coisas que eles fizeram de imediato foi alterar a educação. Certo? Eles criaram grades curriculares, disciplinas, colocaram dentro da escola OSPB, Organização Social dos Problemas Brasileiros, colocaram Educação Moral e Cívica. A gente, nós 3 aqui éramos meninos, a gente ficava enfileirado para cantar o hino nacional, certo? E o que eu quero dizer, uma coisa muito simples, né? Eu não tô aqui para falar de ditadura ou não, mas que ela existiu, ela existiu. Tá? Por que a gente vai negar o óbvio? Sim. Por que a gente vai falar que a Terra é plana se ela não é? Sim. Certo? Por que a gente vai falar que eclipse lunar não existe? Eu até questiono, né? Tem muita coisa interessante, pessoas que questionam, a gente estava brincando antes. Né? Pisaram ou não pisaram na Lua? Eu tenho certeza que pisou. Hoje tem míssil que ninguém enxerga. Esse tanto de... Eu tenho certeza. Mas você tem posições científicas? Não, eu tenho posição de ter lido. Se escreveram errado a história... Eu tenho um grande amigo, promotor de justiça, Fernando Rodrigues Martins, que ele fala, ai de nós, porque a história é escrita pelos vencedores. Então, Verdade. A gente tem que pensar, a gente tem que repensar a história. Mas eu não tô aqui para isso. Às vezes eu me pego pensando assim, eu sei que eu não sou a pessoa mais qualificada para isso, eu tô longe de ser. Mas será que não pode existir um sistema melhor do que democracia? Hoje democracia é o melhor que a gente tem. O governo na mão do povo. Mas será que não pode... A gente está evoluindo. A gente melhorou com o passar dos anos. Será que amanhã a população não pode descobrir um sistema melhor que a democracia? E se isso pode acontecer, será que a gente não pode questionar isso daí? Você fala ficar igual a China? Não, a China descobriu um sistema novo lá, né? Novo lá, ué. Um sistema diferente. Um capitalismo estatal, né? Que o Estado participa. Eu te pergunto uma coisa... Vai parecer engraçada, mas vamos fazer um silogismo. Qual o prato da sua infância que sua avó fazia que você mais lembra? Você não vai fazer eu ficar tão feliz assim, pô. Qual o prato? Arroz, feijão, carne moída e salada. Que sua avó fazia, né? Maravilhoso. Com o tempero dela, não é? Uhum. A democracia vem dos gregos. Democracia, povo, poder. Os gregos discutiam o destino da nação nas praças, chamado de ágora. A gente acabou falando agora, nas ágoras. Era o povo que decidia. A democracia é o povo. É o povo. Qual o regime que é melhor do que o povo no poder? Sim. Só o povo sabe o que ele precisa. Só o povo. Araguari, minha terra, é uma cidade grande. Como é que está a periferia? Uberlândia, minha terra, cidade grande. Negar que já existe favelização? É visível, né? Eu, como promotor de justiça e agora me tornando procurador, o que mais nós estamos sofrendo hoje em dia são pequenos furtos, são gente furtando. O que está acontecendo? Comida está cara. E eu estou discutindo o lucro de Petrobras? Eu estou querendo tirar a gente do poder porque eu quero que investidores tenham dinheiro e o povo que come? O povo que come é o que vota. Se ele não come direito, se ele não tem educação, ele vota do jeito que ele está votando. Certo? Isso não é um posicionamento de esquerda, de direita. Isso é um posicionamento de brasileiro. Humano pra caramba. De brasileiro. A invenção do Pix foi a melhor coisa do mundo.
certo? Mas os pedintes ganhavam dinheiro na rua. Hoje você não vê dinheiro. Nossa, eu fico tão preocupado. Hoje que a gente para na rua, fala, me dá uma moeda, você pode até meter a mão no bolso, você fala, bicho, não tem. Não tem, cara. Tá? Esses dias eu fui parado aqui em Araguari, o cara falou assim, ó meu Pix. Eu achei que... Que bom, né? Aí eu falei, cara, que bom, cara. Bem, um pedinte tem Pix. Essa população foi esquecida. Eu não tô aqui pra trazer lamúrias. Eu tô aqui pra trazer esperança. E a esperança pra mim é o direito eleitoral. A esperança pra mim é que os partidos põem a mão na consciência e esqueçam que eles têm dono. E o dono é o povo. Esse povo tá recebendo dinheiro, bilhões. É meu, é seu, Rodrigo, é seu, Roberto. É dinheiro nosso. O que esses partidos estão fazendo com esse dinheiro? A Justiça Eleitoral tem fiscalizado? Essa pergunta tem que ser feita. Abre o site do TSE, eles estão cada vez mais transparentes. Se há uma justiça transparente nesse país, tá? Eu acho que é a Justiça Eleitoral, que tenta mostrar a todo tempo que está cumprindo o seu dever. Né? Você não vê processo parado na Justiça Eleitoral. Ah, não, mas são menos. Tal. Mas, poxa, tinha que ser a justiça mais valorizada. Mais valorizada. Então, assim, eu não consigo mudar a história. Não adianta eu negar a história. Eu vivi a ditadura. Você viveu, o Robertinho viveu, nós vivemos. Por que era ditadura? Porque era um regime totalitário. Era eles que mandavam, pronto e acabou. Certo? Ah, teve coisas boas? Tiveram coisas boas, sim. Eles criaram a Justiça Federal. Sabia que foi a ditadura que criou a Justiça Federal? Não. Certo? Criou, na época, para provavelmente tirar da próximo do povo a ideia de justiça. E a Justiça Federal hoje é maravilhosa. Sim. Certo? Meus colegas da Justiça Federal, os procuradores da República, bicho, que eles brigam aí a favor desse SUS, o que eles fiscalizam instituições públicas. Então, eu não posso só jogar pedra no que não aconteceu. Mas negar que morreu gente, negar que gente foi torturada, né? O que a gente luta hoje com muita frequência? É para a polícia ter uma câmera, para treinar o policial contra a violência. Mas o bandido está mais violento do que o policial. A gente precisa dar um poder de reação para a polícia. Nós precisamos pagar melhor. A polícia precisa ganhar mais. Então, assim, são pautas que não é o Marco Aurélio.